pessoal, tudo bem? Eu sou Cristina Serra e eu tô aqui na terra do mico-leão dourado, na divisa entre os municípios de Casimiro de Abreu e Silva Jardim, no interior do estado do Rio de Janeiro. Mas você deve estar se perguntando, por que eu tô aqui no canteiro de obras de uma estrada e não na floresta? É porque essa obra aqui é muito importante para o mico, mas essa história eu só vou contar daqui a pouco. Antes, eu vou te levar para conhecer o mico de perto, na Mata Atlântica, com a ajuda do pessoal da Associação Mico-Leão Dourado. Com a antena de telemetria, eles localizam os micos e fazem o monitoramento dos grupos. E pensar que na década de 1970, o mico quase foi extinto. Por causa do tráfico internacional e do desmatamento, eles foram estimados em cerca de 200 na natureza. Hoje, graças a muitos esforços de conservação, os pesquisadores estimam que existam mais de 3.000 micos vivendo no que restou da Mata Atlântica de Baixada, principalmente nos municípios de Rio Bonito, Silva Jardim e Casimiro de Abreu, a única região no mundo onde vive o mico-leão dourado. O mico-leão dourado vive em grupos ou famílias dentro da mata. Os micos precisam da floresta para encontrar alimento e também para que as famílias interajam entre si e, assim, garantam a sobrevivência da espécie. O problema é que a Mata Atlântica que sobrou está dividida em fragmentos e isso é uma grande ameaça para o mico. Nós temos alguns grandes blocos de florestas que precisam se conectar para a gente alcançar a nossa meta, para que um dia nós possamos dizer que o mico-leão dourado está a salvo da extinção, que seria termos pelo menos 2.000 micos-leões dourados numa área de pelo menos 25.000 hectares de florestas protegidas e conectadas. Nós já temos até mais do que 2.000 micos-leões dourados, mas temos vários blocos de florestas que não se comunicam. Se as famílias de micos não se encontram para o cruzamento e a reprodução, há um enfraquecimento genético da espécie. Ao longo do tempo, você vai ter acasalamentos entre parentes e vai começar a aumentar o endocruzamento, que falam. E isso diminui a viabilidade genética dessas populações. A genética está relacionada a como os organismos se defendem de doenças, né? Então, ao longo do tempo, deixaria a população de micos muito vulnerável. A duplicação da BR-101, que corta o habitat do mico-leão dourado, dificultou ainda mais a circulação dos animais. É o chamado efeito barreira. Então, a BR-101 hoje é uma barreira que diminui o movimento dos animais por causa das estruturas que são feitas para dividir as pistas de outras. E também tem os carros, o barulho, o calor, né? O asfalto é quente. Além disso, com áreas abertas, um dos medos que os micos têm é que eles ficam expostos a todo tipo de possível predador. Por exemplo, é mais fácil para os gaviões pegar eles, seria mais fácil para cachorros pegar eles também. Então vamos voltar na obra da estrada? Aqui está sendo construído o primeiro viaduto vegetado do Brasil em rodovias federais para a travessia de animais silvestres. Foram 6 anos de negociações que envolveram várias instituições: ICMBio, IBAMA, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Ministério Público Federal, a Associação Mico-Leão Dourado e a concessionária da rodovia, Autopista Fluminense. A associação acompanhou desde o início e vem participando junto com os órgãos ambientais para que as condicionantes ambientais que foram colocadas para autorizar a duplicação da rodovia BR-101 fossem efetivamente executadas. Então foram diversas iniciativas, como campanha, participação da população dentro e fora do país, mobilizações, incluindo a participação dentro até de um processo judicial. O viaduto tem um projeto inovador e está sendo construído pela Autopista Fluminense. Ele vai funcionar como um corredor florestal. A gente acredita que ele vai ser usado como modelo para várias outras estradas, né? Vai entrar como condicionante de licenciamento em vários outros empreendimentos para minimizar o impacto dessas estradas na biodiversidade do Brasil todo. No Cerrado, na Mata Atlântica, na Amazônia, no Pantanal. Ele é simbólico.
E como será o viaduto vegetado? Para o mico-leão, a gente considera alguma tipo de estrutura, alguma coisa meio que protegendo o animal do ruído, do visual, da BR e ao mesmo tempo dando segurança para ele possa cruzar ali e chegar onde eu quero. O viaduto vai ligar duas áreas muito importantes para o mico. De um lado da rodovia, a Reserva Biológica de Poço das Antas. Do outro lado, várias propriedades rurais que fazem parte da área de proteção ambiental Bacia do Rio São João, Mico-Leão Dourado. Uma dessas propriedades, a Fazenda Igarapé, fica quase em frente à reserva e foi adquirida pela associação. Nesta antiga fazenda de gado estão sendo restaurados 100 hectares de florestas, o equivalente a 100 campos de futebol. Além disso, foi plantado um pequeno corredor florestal no pasto da fazenda ao lado da reserva. A associação conseguiu a permissão do proprietário para o plantio. Quando as árvores crescerem, é por aqui que os micos vão passar para chegar ao viaduto. Toda esta conexão florestal vai tirar Poço das Antas do isolamento causado pela duplicação da rodovia. Por isso, esse corredor é o mais importante já feito pela associação. Outro exemplo bem-sucedido de corredor é o que foi plantado na Reserva Biológica União a partir de 2011. Naquela época, havia pouca oferta de mudas nativas. Por isso, a associação ajudou a criar 5 viveiros de mudas em parceria com agricultores familiares. Nós estamos num viveiro de mudas nativas da Mata Atlântica. Um viveiro de mudas é como um berçário da floresta. As mudas são cultivadas aqui até estarem prontas para serem plantadas nas áreas de restauração florestal. A Miriam é uma das viveiristas. Eu tenho aqui 40 espécies De Mata Atlântica. de Mata Atlântica. E eu calculo umas 20 mil mudas. E cada planta tem um jeito de cuidar. Tem semente que demora 3 dias para germinar, tem semente que demora 1 ano para germinar. A venda das mudas garante renda para os viveiristas. De alguma forma, é daqui que eu estou tirando, o meu sustento, as minhas coisas que eu compro, que eu preciso no meu dia a dia, é do viveiro. Dos viveiros para os plantios, que vão virar florestas para o mico e outros animais, como mostram as imagens de armadilhas fotográficas instaladas pela Universidade Estadual Norte Fluminense. Uma delas flagrou esta onça em Poço das Antas. Esse viaduto tem que sair de uma estrutura florestal e chegar a outra estrutura florestal. Então, nesse momento, na Fazenda Igarapé, estamos trabalhando restaurando toda a fazenda, com todas as possíveis técnicas e áreas ainda que estão sendo estudadas, quais as técnicas serão utilizadas. Plantio total, aqui temos áreas com enriquecimento florestal, temos áreas de condução da regeneração, áreas de simples abandono, após afastamento dos fatores de degradação, que no caso aqui era boi e cavalo, você pode dar um start, dar um upgrade, um startzinho que a floresta volta. 2 organizações internacionais de apoio à conservação da biodiversidade viabilizaram a compra da Fazenda Igarapé. A holandesa DOB Ecology e a norte-americana Saving Species. Hello, I'm Stuart Pym. I'm a conservation biologist at Duke University. And I study species extinctions and what we can do to prevent them. And by connecting forests like that, by building forest corridors, as we call them, we have the chance to heal nature, to heal the scars of our human uses of the landscape and bring populations back together again with the chance that we will able eventually to sustain viable populations of the species that now are at risk of extinction. It's been an exciting time, and it shows that we do not have to merely accept environmental degradation, but we can heal the environment, connect it, protect it, restore it, and bring it back to something closer to its original condition and give the species a chance to survive. Quando tudo estiver pronto, a fazenda vai se transformar no Parque Ecológico do Mico-Leão Dourado.
e nós queremos que as pessoas visitem, que as pessoas venham conhecer, que elas saiam daqui apaixonadas pela Mata Atlântica, pelo mico-leão dourado e entendam que o esforço de conservação, o esforço para salvar uma espécie do risco de extinção, ele pode demorar muitos anos. Nós queremos transformar essa propriedade num espaço vivo de conhecimento da natureza, de entender as relações da Mata Atlântica e também entender as relações entre a natureza e o desenvolvimento humano.